Case dessa semana, mais uma vez, agradecendo você, agradecendo também a Redgar Brás, Galvão de Castro, esse endereço que tem tudo a ver com um bom atendimento, com produtos só da Petrobras, gás veicular. Então, Redgar Brás marcando presença no nosso case. E se você gosta de bailar, o tempo está começando a esfriar, um queijo e um vinho para esse tempo fica melhor ainda com uma boa companhia, né? Ainda mais se for na Nova Luz. Então, 18 de maio, cartaz no ar, para você poder pegar todas as informações e já separar a sua mesa para que você possa, no dia 18 de maio, então aí ter o seu queijo e vinho. E olha que tem a promessa aí de ser o melhor baile de Bauru e região. Confira. Mas no programa de hoje, nós vamos estar falando de um assunto bastante polêmico, atual. Nós vamos estar falando e com uma convidada muito especial, uma psicóloga, que tem toda uma vivência na área e que vai nos ajudar e muito, vai contribuir bastante para o nosso case. Porque nós vamos convidar você que está nos acompanhando mais uma semana a assistir este comercial da Vivo. Preste bastante atenção e o que a gente chama a atenção de vocês é justamente para os detalhes, porque é em cima dos detalhes deste comercial que nós vamos desenvolver todo o nosso case dessa semana. Confira. Internet boa é internet sempre. Foi assim, ó. Primeiro, postei minha coleção de camisas de futebol. Depois, postei vários poemas famosos. E ontem, postei um vídeo do meu irmão lutando em jiu-jitsu. Acho que todos entenderam. Tá geladinha? Com Vivo Sempre Internet, você tem internet no seu pré-pago o mês inteiro por apenas R$ 9,90. Só 33 centavos por dia. Prestou bastante atenção? Pois agora eu vou apresentar a nossa convidada desta semana. É a psicóloga Maria Lúcia Bien. Maria Lúcia, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por poder dar a sua colaboração para a discussão que suscita a partir de agora sobre, num primeiro momento, propaganda, educação, violência. Até onde, Maria Lúcia, uma propaganda pode incitar aí comportamentos de violência, como a gente tem notado no dia a dia das escolas, não só de Bauru, como que parece que do mundo? Com certeza, né? Nós sabemos que todo estímulo visual afeta, tem influência no comportamento humano, tanto crianças como adultos. Com relação à criança, a criança ela ainda não tem muita capacidade, crianças mais ou menos até os seus 7, 8 anos, de discernir entre o que é real e o que é imaginário. E quando você vai bombardeando crianças com cenas de violência, não só em casa, né, quando os pais são agressivos verbalmente, agressivos fisicamente, como também quando a gente vê, como você estava dizendo, tipos de propagandas que faz com que a criança entenda que para você poder ter um acesso, para você ser respeitado, vamos falar assim, tem que ser através do poder, e o poder do quê? Da força física. Né? Nós devemos proteger as nossas crianças, inclusive fazer com que elas entendam que para você se colocar, para você ter um convívio saudável, onde te respeitem, é exatamente o contrário, não é pela força, é pela sua capacidade de amizade, de compreensão. Por isso que é muito importante que a sociedade fique atenta a esses comerciais, para que nós possamos contribuir para que os nossos filhos possam serem protegidos, não é? Contra alguns comerciais que podem incitar as crianças a achar que realmente é através da violência que ela consegue poder. Qual que é a força subliminar, que é uma das características das publicidades,
para poder levar o consumidor a aceitar aquilo como verdade, a aceitar aquilo como uma razão de modificação de comportamento. Porque aparentemente é uma propaganda, uma publicidade inocente. Dois coleguinhas conversando num corredor de uma escola, algo tão natural nos dias de hoje. Naquele momento não se observa nenhuma violência, a não ser na aparição e quando se mostra o vídeo do irmão utilizando de uma arte marcial para se impor no poder, como tão bem você colocou. O subliminar da publicidade. Como é que se trabalha isso? Como é que se vê na psicologia? E o leigo, o consumidor natural, pode também, além daquilo que a gente vê, tentar extrair valores a mais, Maria Lúcia? Então, porque veja bem, um adulto ele tem condição de saber o que é certo e o que é errado. Mas, como este garotinho já tinha postado, né, na internet que ele tinha um irmão, mostrando que o irmão luta, que o irmão tem um certo poder físico, vamos dizer assim. Então, exatamente, esse é o ponto que chama atenção, né? Porque quando as crianças comentam, né, que ele tem esse irmão, que tem esse potencial todo, então o mundo se abre para ele, não é? As pessoas deixam com que ele passe, quer dizer, ele passa a ser alguém considerado também superior, vamos dizer assim. Ele tem, entre aspas, uma proteção, não é, de força atrás de si. Essa é a imagem, a mensagem que fica, né, na verdade. Você disse muito bem em relação à família, a importância dos pais no acompanhamento da educação. A gente tem aí também um estatuto da criança e do adolescente no papel maravilhoso. Se os adultos todos pudessem colocar em prática, item por item, deste estatuto, que maravilha seria para as nossas crianças e adolescentes. Mas infelizmente existe um outro tipo de adulto que usa isso, que seria para ser em benefício da criança e do adolescente, para que essa criança e adolescente possa ser, na verdade, um objeto na mão desses adultos e aí também gerar violência que acaba transcendendo escola, transcendendo educação. E acaba a gente observando muito isso também no trânsito e na sociedade de uma maneira geral. Recentemente estamos aí observando a preocupação de um dos governadores, particularmente do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, em que coloca a preocupação de enviar para a Assembleia Legislativa paulistana uma lei, um projeto-lei, para que se modifique essas idades, porque as pessoas, os adolescentes estão se sentindo aí protegidos, e então podendo fazer, sem a palavrinha-chave que a gente gostaria muito que você falasse, o problema do limite, Maria Lúcia. Sim, inclusive bem lembrado, porque nós não podemos esquecer que como às vezes nós os pais, educadores, não temos como impedir, né, determinadas ações, sempre que você, pai, que está nos ouvindo, perceber que seu filho está assistindo a TV, qualquer programa, qualquer anúncio, se você perceber que isso possa prejudicar o seu filho, explicar para o filho, olha, filho, isto não é bem assim, é assim, assim. É muito importante você ficar atento, porque quando você tem um programa que é proibido para determinada idade, então você vai lá e, por favor, desligue o aparelho, não permita que o seu filho assista. Dê regras para a criança. Nós estamos observando que hoje a sociedade está realmente mais violenta, mais impaciente, porque ninguém quer perder nada, não é? Por quê? Porque as pessoas não estão tendo mais limites. Os pais estão com dificuldade de colocar limite nos filhos, consequentemente os professores estão com dificuldade de colocar limites nos seus alunos. Então, nós começamos a ficar assustados com essa violência. A vida está sendo banalizada.
Parece que nós estamos vivendo uma sociedade doente hoje, não é? É o que a gente tem notado, e é isso que eu gostaria que você também retratasse nesse nosso programa do Case, que de uma aparente inocente publicidade, quanta coisa que nós podemos extrair disso, em relação não só à educação, mas ao comportamento desta sociedade doente, desta sociedade sem limites, desta sociedade que, pela evolução tecnológica, científica, até mesmo algumas coisas na área fisiológica, na área biológica, parece que está adiantando. E isso independente de sexo, seja do garoto ou seja da menina. Isso procede, Maria Lúcia? Sim. O que nós estamos observando? As meninas estão menstruando mais cedo. Os meninos e as meninas estão também se erotizando mais cedo e entrando até na vida sexual mais cedo, por conta dessa exagerada estimulação que está acontecendo com relação na própria sociedade, enfim, né? Então, o que nós precisamos tomar cuidado? Nós não podemos esquecer que a educação, a formação da personalidade da criança começa no lar, mas começa antes da criança nascer, começa do relacionamento dos pais. Se os pais se respeitarem, se os pais também tiverem o respeito aos próprios limites, né, onde um respeita a individualidade do outro, onde um consegue as coisas não pela força do poder, mas sim pelo amor, pelo carinho, pela compreensão, nós já estamos contribuindo para que esta criança já venha ao mundo com mais afeto, com mais compreensão. E no decorrer da sua vida, se ele for rodeado de toda essa compreensão, de todo esse carinho, nós precisamos castigar, sim. Mas quem sabe acariciar, pode castigar, né? E quando eu falo em castigo, não é em violência. É castigo mesmo. Olha, você fez alguma coisa errada, inadequada, então hoje você não vai ver o seu programa favorito, né? Quer dizer, hoje você não vai poder ir brincar, andar com a sua bicicleta. E nós não podemos esquecer que para cada idade são determinado tipo de castigo e de duração. Crianças pequenas, por favor, o castigo tem que ser rápido, porque senão o próprio pai se cansa, né? Não aguenta e acaba cedendo e fazendo a criança o que ela quer. Aí cai por terra aquele castigo. Quando elas são maiores, você vai dando castigos diferentes, né? E aproveitando o gancho, Maria Lúcia, e também não deixar passar muito tempo, principalmente quanto menor for, do comportamento que precisa ser corrigido para a aparente punição ou aparente castigo que venha corresponder a essa ação. Porque senão a criança não vai nem saber por que naquela hora que ela não está podendo assistir o programa, por que naquela hora que ela não está podendo brincar com o amiguinho, ou por que naquela hora está sendo impedida de fazer alguma coisa que lhe seja prazeroso. Bem lembrado, porque muitas vezes, se você demora para dar o castigo, entre aquele momento que ele fez algo inadequado e o castigo, ela fez um monte de coisas boas. Então, na cabecinha dela, mas o que adianta eu ser boazinha se eu vou ser castigada mesmo, né? Então, o castigo ele tem que ser sempre bem imediatamente ao ato e ser explicado sempre. Olha, a gente não precisa gritar para dar castigo para o filho, né? Porque você gritando, você já está também sendo abusivo, né? Você está perdendo o seu autocontrole. E a criança não deve perceber que ela faz você perder o autocontrole, porque aí ela vai te dominar. Ela sabe que você não aguenta e acaba cedendo sempre. Então é muito importante que fez um ato inadequado, você já vai dar o castigo ou já falar, olha, hoje à noite você vai ficar, não vai ver televisão por causa disso, disso, disso. Você pode conversar com seu filho, continuar tratando ele bem, dando carinho. Eu amo você, meu filho, mas eu estou te dando o castigo exatamente porque eu te amo, né? Maria Lúcia, o fato da ausência dos pais por causa do trabalho externo, isso também dificulta na educação e na imposição dos limites, porque eles, na cabecinha deles, eles ainda acham que
poxa, fico tão pouco com eles e ainda vou puni-los porque eles fazem ou deixam de fazer aquilo que precisa ser feito? Olha, é muito bem lembrado isso. Hoje, muitos pais, por conta deles terem pouco tempo com os filhos, eles se sentem culpados e acabam, às vezes, até estragando um pouco os filhos ou dando muitas coisas materiais para compensar esta falta. Existem pais que passam o dia com os filhos e não são bons pais, né? O importante não é o tempo cronológico que você fica com o filho, mas se naquele tempo, se você tiver um tempinho, porque você hoje tem que trabalhar, não é? Hoje não só o homem, a mulher também tem que ajudar na economia do lar. Então, nada mais justo que eles dividam as suas tarefas. Se você tem pouco tempo com o filho, mas que aquele pouco tempo seja rico, que ele compreenda que você vai sentar com ele para brincar, né? Você vai assistir uma televisão com ele, um programinha que ele gosta, e conversar com ele sobre aquilo que ele está assistindo. Isso que é importante. E se ele fica com os avós, ou se ele fica com a empregada, sempre saber, e aí, como é que foi o dia? Se contarem que ele fez alguma arte, né? Você vai sentar com o filho, você vai conversar com ele e fazer, você joga o probleminha para ele, olha, mas o que você acha disso? Vamos pensar um pouquinho? Porque a criança, gente, ela é muito espertinha, né? Ela sabe quando ela erra. Você acha certo o que você fez? É o famoso, você vai sentar lá para pensar. Você vai ficar lá, mamãe vai dar 5 minutos para você pensar no que você fez, depois nós vamos conversar. E aí ela vai, né? Aí você vai conversar com ela. E ela mesma vai dizer, não, olha, eu não vou fazer mais isso. Aí você vai explicar e vai dar aquela compreensão e aquela orientação, né? Mas olha, mas infelizmente hoje você não se comportou direitinho. E a mamãe vai fazer com que você perca o seu programinha, né? Mas eu tenho certeza que você amanhã não vai agir dessa forma. E nós vamos assistir juntas esse programa. Vocês estão percebendo que você, para dar castigo, você não precisa ser um carrasco, né? A criança vai compreender muito mais. E aí sim ela vai entender que o castigo é importante. Porque a criança, ela sabe quando o pai está dando um castigo adequado ou quando ele está exagerando. Por exemplo, às vezes existem crianças que derrubam um copo na mesa e fazem estardalhaço por conta daquilo. Ninguém derruba um copo por querer, né? A não ser quando é uma criança que faz birra, é diferente. Então a gente tem que saber a medida do comportamento e a medida da sua orientação e do seu castigo para com o seu filho. Gente, é a psicóloga Maria Lúcia Bien conversando conosco hoje no nosso case, em que estamos aproveitando de uma peça publicitária para abordar assuntos de comportamento e envolvendo a violência. Mas eu queria aproveitar esse momento também, pedindo licença para a nossa convidada, de lembrar que nós temos parceiros aqui no nosso case, como é Vitiver, em que tem o Roger à frente, 24 horas de segurança com vigilância, rastreamento de veículo, nesse momento de trânsito, nesse momento de valores, nesse momento em que parece que as pessoas estão desrespeitando mais as pessoas, né? Vitiver vem como uma empresa de segurança 24 horas, aí no vídeo para você, o site para entrar em contato com o Roger e sua equipe e ter aí então todas as informações necessárias, inclusive projetos de segurança gratuitos e que depois podem ou não ser aceitos e colocados em prática, mas você terá a oportunidade de saber o que a Vitiver pode fazer por você. Agora, se o assunto for mármores e granitos, então é Zago. Zago, que é outro parceiro nosso, que tem também agora churrasqueiras pré-moldadas, acessórios de acabamento para a sua construção e sempre mantendo aquele nível, aquela experiência de tantas décadas para atender não só Bauru, como também a região. Agora, se o assunto for gastronomia, então o Botequim Luso Brasileiro, lá com o Sérvio, Darcy, Pico, o Henry, a Cidinha, a equipe toda atendendo vocês, conforme também os horários de segunda a sábado, principalmente no almoço, fora marmitas e marmitex, que vocês também podem ter diária, semanal, mensal. Aí é questão de entrar em contato lá com os amigos do Botequim Luso Brasileiro.
Mas voltando cá para o nosso case, já que estamos tratando de assunto tão importante quanto a educação, violência, Estatuto da Criança e do Adolescente, lei do governador Geraldo Alckmin, que precisa sensibilizar o nosso ministro da Justiça para que inconstitucionalidade existe para que leis no nosso Congresso possam ser refeitas e reestudadas, não é? Porque cada estado tem uma realidade e parece que não é privilégio só do estado de São Paulo a violência que a gente está notando com adolescentes. Parece que isso está afetando o Brasil. Mas, como que os estados que são mais projetados, é Rio de Janeiro, é estado de São Paulo, a própria Minas, recentemente aí também tivemos o Rio Grande do Sul, então para a gente estudar com carinho. Mas foi falado aqui, minha querida psicóloga Maria Lúcia Bien, a respeito de diferentes violências. Nós estávamos falando do estudante, da escola. Isso também reflete na violência que a gente está observando hoje na mulher e no abuso sexual que a gente nota de adultos em relação também a crianças e adolescentes? Sim, não é? Porque se nós estamos já vindo de uma sociedade onde existem vários aspectos que estão transmitindo, passando, mostrando muita violência, porque nós somos assim, bombardeados de notícias, né, de crimes bárbaros, né, e para aqueles que já têm, na verdade, um instinto, vamos supor, assassino, né, ele vai alimentando tudo aquilo nas suas fantasias, né, para depois tornar aquilo na realidade. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos, de fato, lutar em todos os meios, quer no meio escolar, no meio religioso, nas TVs, enfim, em todos os âmbitos da sociedade, minimizar esta violência, para que as pessoas aprendam, não é? Que nós também muitas vezes perdemos na vida, né? Hoje é muito comum o aumento dos crimes passionais, né? Quer dizer, se o outro me deixa, então não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém, pá, mata, né? Isso parece que virou uma rotina hoje, né? E uma coisa, uma barbárie, né? Então, a vida está muito banalizada e nós precisamos construir, nós precisamos fazer com que a vida, e olha só que contrassenso, né? A medicina já está conseguindo prolongar a vida útil das pessoas, né? Hoje é comum você ver pessoas morrendo com 90 anos, né? Até com 100 anos, não é mais incomum isso. E, no entanto, estão morrendo jovens aos montes, né? Na melhor idade da sua vida, por conta das drogas, que isso também leva muito à violência, né? Por isso que nós precisamos reforçar, e eu quero aproveitar aqui esta oportunidade, né? Estarmos reforçando como nós nos relacionamos com os nossos semelhantes, né? Porque se cada um fizer a sua parte, né, vai ser um grãozinho aqui, ali, mas nós podemos tornar uma massa muito grande. Então, todos nós precisamos saber como a gente age com o nosso semelhante, com o nosso colega de trabalho, com os nossos pais, os idosos, que muitas vezes também são desrespeitados, né? Com as nossas crianças, que também são mais dependentes e se usa muito poder sobre elas, né? A crueldade, abusos, e ficarmos atentos para que nós possamos contribuir para que a nossa sociedade volte a ter qualidade de vida saudável, para que nós possamos não ter medo mais de colocar filhos no mundo, né? E sim ter alegria, porque hoje a gente escuta, né? Como é que eu vou pôr filhos nesse mundo que está hoje? Como é que eu vou ter filhos adolescentes? Porque hoje a droga corre solto, né? Então é muito importante que a gente tenha esse olhar, começar a ver o lado positivo, começar a reforçar o lado positivo. Ao invés de você bater, acaricie. Ao invés de você xingar, elogie. Muitas vezes os pais, quando a criança tira uma nota alta, você não fez mais nada do que a tua obrigação. Você tem que dizer, puxa filho, que bom
Que ótimo, você realmente é muito inteligente e muito estudioso, parabéns. Então, reforce os comportamentos positivos, porque se você só pune os comportamentos negativos, o seu próprio filho, para chamar sua atenção, vai ter comportamentos negativos. Então, comece a dar importância para as pequenas coisas que ele faz, né? Quando a criança está lá quietinha, ai, nem parece que tem criança nessa casa. Vai lá, passa a mão na cabeça, fala, filho, eu te amo, você é um amor, né? Então, você está reforçando o comportamento positivo. É dessa forma que nós vamos minimizar, não é, também a violência. É uma pena, mas nós estamos chegando ao término do case dessa semana, agradecendo imensamente a presença, a colaboração, a informação, o conteúdo em que a psicóloga Maria Lúcia Bien pôde trazer para o nosso case. Nós que estamos com essa nova fase na preocupação de suscitar reflexões, discussões no bom sentido, de, como ela mesma disse durante o programa, fazer com que os pais, com que os adultos que acompanham as crianças, os adolescentes, num programa de TV, na leitura de um jornal, através de um noticiário, possa estar ao lado, não é? Possa estar ao lado. Hoje a gente sabe que, às vezes, cada um tem um televisor num quarto, na sala, na cozinha, e cada um assiste de um jeito. Às vezes, dentro da própria residência, se comunica um com o outro através do tablet, através do celular, através, né, da tecnologia, e o contato humano, o olhar no olhar, não é? Isso, infelizmente, está deixando a desejar. E um alô especial também para os colegas publicitários, para os colegas da imprensa. É importante a gente reportar os fatos, com certeza. Mas, sem fugir dos fatos, vamos tentar também trazer fatos positivos, alegres, que alimentem valores para que a gente não pense que o mundo está perdido e que tudo está já entregue para a desgraça. Eu acho que a imprensa, nós, os meios de comunicação, as redes sociais, tem uma importância muito grande em tudo isso. Considerações finais, com os nossos agradecimentos mais uma vez à psicóloga convidada do case dessa semana, Maria Lúcia Bien. Eu quero agradecer imensamente ao convite e aproveitar para dar os parabéns para vocês por esta iniciativa de estar questionando esse tema violência, que hoje está nos preocupando e muito, não é? E deixar aqui a minha mensagem para vocês que nos assistem, de que o amor é que constrói, a violência só destrói. E com essa mensagem nós chegamos ao término do case dessa semana. Lembrando que na semana que vem tem mais. E com certeza agradecendo sempre você com o próximo convidado, a próxima convidada. Um abraço e até lá. We'll be right back.